Fala, sétimo ano, beleza? Estamos aqui de volta para a aula 3 de Projeto de Vida. Eu sou o professor Armando Pérez, estou aqui com a minha companheira, amiga e parceira, Yolanda Oliveira. E aí, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a essa nossa terceira aula. Estamos bem felizes em trazer para vocês, junto aqui com o Brielle, que deixa a nossa aula cada vez mais acessível a todos os nossos estudantes. E aí hoje a gente vai trazendo um novo tema para vocês, alunos privilegiados que estão tendo essas aulas antes dos outros estudantes do sétimo ano da rede, mas a gente vai ampliar, não vai, Armando? Com certeza. Vamos lá. Então, gente, na nossa aula de hoje a gente trouxe um tema super importante, algo que a gente tem que tratar enquanto projeto de vida, porque vocês agora são sétimo ano, estão com 12, 13, 14 anos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a gente pensar em temas como esse é dizer que a escola, ela faz parte da sociedade. Então, como parte da sociedade, não está afastada da sociedade, a gente tem que debater temas como esse. Os temas fazem parte da vida. E o tema da gente é? O que é intolerância? Opa, mas o que é tolerância? O que é tolerância? É. Fica com essa pergunta aí no ar. Pergunta aí para você. Que a gente vai relembrar aqui a aula 2, né? Que foi aí, a gente tem identidade ou identidades. Então a gente viu que nos diferentes momentos da nossa vida, dependendo do lugar onde a gente está, a gente vai, dependendo de quem a gente é e da nossa construção, a gente vai percebendo diferentes identidades em nós, ou seja, vai se identificando com diferentes aspectos da vida em sociedade, né? Seja identidade regional, seja identidade de bairro, seja identidade de gênero também. Né? Então, a gente tem aí diferentes identidades e foi o que a gente abordou. Vocês mandaram as atividades pra gente, foi massa, tá? Então, tem qualquer dúvida, né? Entra de novo, né? Vê as aulas, a gente tá gravada, pergunta seu tutor, sua tutora. O que não pode é ficar boiando, viu, minha gente? Exatamente. Vamos se ligar. E aí, já entrando na aula de hoje, a gente tem aqui, a resposta, né? Vai chegar aí na tela para vocês. A gente tem aqui, o que é, né, tolerância. Então, primeiro aí, do lado esquerdo, temos ato ou efeito de tolerar. Aí tem duas palavrinhas novas para vocês, indulgência e condescendência. Então, está relacionado, né, a tolerância está relacionado a essas duas palavras. Indulgente e condescendente são sinônimos de ser tolerantes. E o 2 ali, né, que está abaixo, está dizendo qualidade ou condição de tolerar, Yolanda. Opa! Então vamos lá. Tem dúvida? Consulta o dicionário, conversa aí com seu tutor, sua tutora, que é muito importante a gente aprender palavras novas, gente. Deixa o Google descansar um pouquinho. Não tem problema. Boa. Não tem problema, né, pessoal, de a gente não saber das coisas. A questão é a gente se adaptar no não saber. Vamos pesquisar. E essa data aí, professora? Essa data é importante, gente. Vejam esse símbolo aí. Onde vocês virem esse símbolo? Vamos saber que é da Organização das Nações Unidas, é da ONU. O Brasil é um dos países que faz parte da ONU. Então, o dia 16 de novembro foi instituído por essa organização tão importante como o Dia Internacional para a Tolerância. Então, daqui a algumas semanas, a gente vai estar vivendo mundialmente esse dia, um Dia Internacional para a Tolerância. Por que dias assim são importantes, Armando? Vê só, porque é o seguinte, nós temos, né, diferentes culturas no mundo. Então, essas diferentes culturas, né, e aí por isso que está aí o símbolo da ONU, é o símbolo de tenta aí abarcar boa parte dos continentes, né, onde estão lá os países. Então, essas diferentes culturas vão ter diferentes formas de enxergar o mundo, então, de enxergar as próprias manifestações do mundo, tá? E essa tolerância, ela não vem ser só a tolerância, digamos assim, religiosa ou a tolerância a pessoas de diferentes etnias. Ela é uma tolerância de forma bem ampla, né? Tolerância a opiniões políticas mesmo, né? Que não ultrapassem as questões dos direitos humanos. Então, veja, a tolerância, ela também tem limites. Né? Então, quando determinada postura, determinada atitude fere os direitos humanos, aí a gente tem que rever, porque tolerar isso é corroborar, né? Ou seja, é aceitar essa intolerância. Pois então, é não respeitar os direitos humanos, né? O jogo de palavras ele é muito importante, beleza? A gente trouxe alguns exemplos para vocês. Exemplos do nosso dia a dia. Então, um primeiro exemplo é, somos diferentes credos, ou seja, vejam essa imagem aí.
Então, a gente pode ter diferentes manifestações de fé. É muito comum as pessoas não respeitarem, por exemplo, as manifestações, as religiões de matriz africana, de matriz indígena. Isso vem muito com a nossa colonização, né, Armando? Vocês podem até perguntar, o seu professor ou professora de história pode pesquisar. Mas aqui no nosso país mesmo, nós temos um dia específico, que é o dia 21 de janeiro, que esse dia é justamente para a gente se ligar, para ter assim um marco de respeito à tolerância religiosa no Brasil. Então, gente, a sua fé, a sua religião não é mais importante, não é melhor, não é pior do que outra religião. Não é mais certa, né? Não tem mais certo. Sim. Inclusive, se você ou alguém que você conhece não tem nenhuma religião, não tem nenhuma fé. Porque é uma questão de identidade. Sim. Vamos lá? Vamos embora. Simbora. Olha essa bandeira aí. Quanto mais colorida ela é, quer dizer que tem mais formas diferentes da gente manifestar o nosso apreço, o nosso gostar, o nosso desejo por outra pessoa. Então agora a gente vai falar de diversidade amorosa. Bora lá, parceiro. Então, a gente tem aí, ó, nessa imagem, como vocês puderam ver, tem aí a cidade de Berlim, né, que é a capital da Alemanha, que tem alguns momentos históricos assim bastante intolerantes, tá? Então vocês vão estudar isso com certeza em breve. Mas se quiser já podem ir pesquisar. Então essa imagem ela é muito simbólica por isso. Então está sendo hasteado aí em prédios públicos, né, do Estado alemão a bandeira da diversidade amorosa, né, que está dentro do movimento, é uma imagem bem recente, e está dentro do movimento LGBTQIA+, que é um movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para essa população. O seu nome demonstra a sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. Cada letra representa um grupo de pessoas. Então, como a gente tem nesse exemplo aí, né, bem singelo, que são as diferentes cores de uma caixa de lápis de cor, nós vamos ter também, né, diferentes visões, diferentes demonstrações, né, desse apreço amoroso, né? Olha, gente, que legal. Às vezes a gente escuta alguma coisa e diz assim, o que quer dizer cada letra? A gente vai ler aqui junto, tá? Que são as diversas formas de quando você sentir desejo, sentir afeto, sentir vontade de se relacionar com outra pessoa, você pode ser. E tá tudo certo. Então vamos lá, eu começo, Armando. L de lésbicas. G é gays. B de bissexuais. T significa transgêneros. Q de queers. I de intersexo. A de assexual. E o mais significa toda ainda uma diversidade que está aflorando, né? Então, esse símbolo aí de diversas mãos coloridas formando um coração, minha gente, fala sobre isso, porque religião fala sobre amor, né? Essa vontade de se relacionar, né? Muitas vezes, ou até a não vontade, mas o interesse, a atenção, né? Está relacionada a esse desejo de querer bem ao outro, né? Então, do mesmo jeito que a gente quer bem, né, a gente tem que respeitar e tolerar o desejo das outras pessoas de quererem bem quem elas bem entenderem. Pois é. Então, vejam, pensando também, vamos trazer exemplo do nosso dia a dia. Pensar que a deficiência ela está no preconceito. Olhem aqui para a sua sala de aula, para a sua vizinhança. Na nossa época de estudantes, a gente mal via pessoas com alguma deficiência em sala de aula, mal via as pessoas na rua ou exercendo alguma função. Por que que a gente passou a ver? Porque as pessoas lutaram por esse direito de ter alguma deficiência física, mas ser uma pessoa tão capaz, feliz, realizada quanto outras pessoas. Exatamente. E a própria cidade ou os espaços é que não se adequavam a essas necessidades. Porque, por exemplo, tudo que um cadeirante precisa é uma rampa para ter acesso. Ou seja, e isso está dentro dos direitos das pessoas. As pessoas têm direito à livre circulação. Então, quando uma pessoa que necessita de cadeira de roda para se deslocar, ela não consegue ter acesso a um ônibus, ela não está tendo o seu direito respeitado de livre circulação. Percebe? Então, minha gente, olhar para essas pessoas, né, é olhar, por exemplo, essa imagem aí, né, que a gente tem, né, que empresas, com mais de 100 empregados, ela tem
é o dever de ter 2 a 5% dos cargos ocupados por pessoas com deficiências. E na escola é obrigatório essas pessoas terem acesso, ou seja, ter reserva de vagas para elas. Beleza? Muito bom. Então daí a gente reflete tudo que a gente vem trazendo, né? Tolerância zero para os intolerantes. Então se a pessoa é intolerante, ela não está respeitando essas leis, ela não está respeitando o espaço das pessoas de se expressar amorosamente, ou de poder circular livremente na cidade, ou de respeitar a sua religião, então essa pessoa intolerante não deve ser tolerada. Exatamente. E tem muitos exemplos sobre isso. Os tutores e as tutoras estão muito preparados para debater com vocês sobre isso, beleza? Agora a gente vem para aquele momento master, que é o desafio. Vamos embora. Vamos lá, aproxima aí seu celular ou seu tablet que você aí recebeu, né? Vejam esse QR Code. Então vocês vão assistir esse curta chamado O Presente. Vocês vão gostar bastante, viu? E aí, quando vocês assistirem esse curta, vocês vão produzir um parágrafo sobre a importância da atenção ao outro, à outra pessoa, as diferenças. Faça um textinho e como é que manda pra gente, Armando? Então, presta atenção. Você vai lá no site da Unirec, lá você vai ter acesso à área, né, dos novos componentes. E aí nós somos o quê? Nós estamos falando de projeto de vida. Dentro da disciplina, né, desse novo componente projeto de vida. No 7º ano. Você procura lá o 7º ano e faz o upload e sobe aí a atividade para a gente ver e perceber como é que está sendo o diálogo aí. Aguardamos vocês. Próxima semana. Todos e todas. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.